Alô, tudo bem? Eu sou o Henrique e provavelmente se tu clicaste nesse vídeo também, um pouco assim como eu, presumo que estejas com algumas dificuldades, um pouco perdido, por assim dizer, a tentares criar o teu negócio, a tentares arrancar com alguma coisa. E em relação a mim, o mesmo aconteceu durante o meu percurso de empreendedor, por assim dizer. Tentei várias coisas em diferentes mercados, experimentei cripto, NFTs, e-commerce, até cheguei também a trabalhar com clipping, mas a realidade é que nada deu fruto, por assim dizer. E pronto, e é normal a gente tentar, a gente esforçar-se e as coisas não resultarem e sentimos perdidos nesse aspecto. Mas tudo deve-se, tudo tem uma razão de ser e há uma justificação para tal. E nesse vídeo, basicamente o meu objetivo é tentar te ajudar, tentar guiar-te um pouco nesse aspecto da criação do teu negócio, ou seja, de começares a criar devidamente e de forma correta as bases para o teu negócio. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é em relação ao teu nicho, ao nicho que vais te focar, em que o teu negócio, o teu serviço se vai focar. Uma das coisas que no passado eu fiz errado foi precisamente em relação a esse primeiro ponto, em relação do nicho, em que eu tinha como erro tentar abranger, atingir públicos muito grandes, por assim dizer, ou seja, deixava a minha oferta, o meu serviço para um público muito geral, e isso de positivo tem muito pouco, por assim dizer. Tu deves tentar focar o teu nicho o máximo possível, basicamente, ou seja, quanto mais específico for o teu nicho, melhor vai ser para ti, melhor vai ser para o teu serviço, para o teu negócio, para a tua oferta e, obviamente, para os teus resultados. Porque quanto maior for o teu nicho, ou seja, quanto mais abrangente, mais geral, não só, obviamente, a tua competição que tu vais ter vai ser muito maior, mas a verdade é que vai ser muito difícil tu chamares a atenção do teu público e de diferenciares, porque com certeza a tua oferta vai ser, já uma vez que estás a focar num nicho muito abrangente, a tua oferta também com certeza vai ser muito abrangente. Ou seja, de certa forma, se a gente for a pensar bem, tu não vais estar a atingir o ponto de dor em específico de ninguém. Vais estar só assim um pouco a atirar para o ar e à espera que alguém apanhe, por assim dizer. Por isso, primeiro ponto, tenta focar o teu nicho o máximo possível num ponto, num público bem específico. O segundo ponto é aplica, ou seja, começa a trabalhar em prática, a pôr mesmo as mãos na massa. Isso também era uma coisa que em muitos dos projetos passados que eu tive também que eu pequei, por assim dizer. Ou seja, tu tentas sempre trabalhar mais no back-office, ou seja, tentar aprimorar aquilo, tentar deixar o website bonitinho, tentar fazer, não sei, todas essas tarefas que na realidade não interessam e que a gente faz só para nos sentirmos ocupados, epá, começa literalmente a aplicar, a trabalhar na prática, por exemplo, a criar conteúdo, começa logo, não interessa que não esteja perfeito, apenas começa e vê os resultados, analisa o feedback que tu recebes. Se tu criaste alguma coisa, publicaste alguma coisa, vai à procura de ter feedback sobre essa coisa, pergunta a amigos teus, a conhecidos, a pessoal que te segue, o que é que achou, o que é que achas ou o que é que gostavam que tu fizesses, ou que fizeste dessa forma e que deveria ser feito de outra forma. Apenas começa a aplicar em vez de estar só na teoria e ali às voltas e basicamente tu só estás a perder tempo com isso e obviamente com isso sem começares na prática nunca vais obter os resultados que tu almejas. E o último ponto que eu queria chamar a atenção é de criares consistência e focares-te ao máximo naquilo que tu estás a fazer, no teu serviço, no teu nicho, etc, etc. Isso porquê? Porque muitas das vezes, e isso aconteceu praticamente em todos os outros projetos que eu tive, que eu já mencionei no início desse vídeo, que era, ok, eu trabalho, começo a trabalhar no projeto, estou focado, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo, etc, etc. Mas imagina, passa um mês, passa 2 meses
e eu não vejo os resultados que eu queria ou que eu pensava que ia ter. Pronto, e o que é que acontece? Uma pessoa, se for preciso, perde a motivação, né? E depois desiste e, se for preciso, salta para outro projeto ou dentro do mesmo mercado, mas para outro nicho, ou até para outro mercado diferente, etc, etc. E depois acontece sempre esse problema que tu, em vez de, ok, vou-me dedicar a 100% a esse serviço, a resolver o problema dessas pessoas, e é isso. E ficas lá, independentemente se tens ou não tens os resultados que tu almejas, tu ficas lá um mês, 2, 3, 5, 6, um ano, até obteres os resultados que tu queres. Porque se tu estiveres sempre a saltar de projeto em projeto, de mercado em mercado, de nicho em nicho, garantidamente não vais chegar lá e não vais atingir aquilo que tu almejas, os objetivos que tu tens, etc, etc. Porque a realidade é que isso é um percurso de longa data, ou seja, uma caminhada longa, não é um sprint, por assim dizer, e se não vis os resultados que tu queres passado umas semanas ou um mês, 2, 3 meses, não te preocupes, é normal, e se o problema aqui é mesmo a resiliência e continuares, acreditares em ti, no teu serviço e naquilo que tu estás a fazer. Por isso eu peço simplesmente que tenhas foco, que continues a trabalhar arduamente naquilo que estás a fazer ou que tu vês a fazer e que não desistas. E pronto, e se como eu também, como eu já referi também no início desse vídeo, se te sentes nesse estado inicial, por assim dizer, do teu negócio, sentes-te perdido, sentes-te com falta de motivação e pronto, sentes falta daquela companhia, de um guia, por assim dizer, de ok, deves fazer isso assim ou deves fazer aquilo assim, completamente normal. Também senti isso no passado e posso dizer que só comecei verdadeiramente a ver os resultados daquilo que fazia quando procurei ajuda. Por isso também não tenhas medo em procurar ajuda. E se estás aqui, ou se chegaste até aqui nesse vídeo, eu tinha todo o gosto em te conhecer, tinha todo o gosto em te ajudar. Se tiveres interesse nesse vídeo, abaixo desse vídeo, na descrição, tens o link para a minha página, para a minha página pessoal. E basicamente é isso. Se tiveres interesse, obviamente não te obrigo a nada, mas se tiveres interesse, tinha todo o gosto em ajudar-te a arrancar o teu negócio, a atingir os teus objetivos. Vá, tchau e não desistas.